Você já conhece o novo estilo de âncora que o pessoal usa lá pra fora? Então bora dar uma olhada. Bom, para quem nunca viu, essas são as famosas Power Pole, ou seja, é a reinvenção da hélice. Teoricamente é uma reinvenção, né? Uma nova forma de se utilizar, mas também não é, tá? Lá para fora o pessoal gosta de ter produtos que têm uma melhor eficiência, né? Dependendo do seu uso, e essa aqui é muito utilizada para a pesca, que eu vou já explicar para vocês. Assim como o pessoal lá para fora já reinventaram a hélice com as hélices Sharrow, né, que tem melhor desempenho, eficiência e tal, também meio que reinventaram as âncoras, o sistema de ancoragem com esses Power Pole. O que é esse Power Pole? São dois sistemas hidráulicos que a gente tem fixados na popa da embarcação, que simplesmente desce um braço que hidráulico, né, que ele fixa a embarcação. Se você já pensou esse tipo de ancoragem, é para locais rasos. Sim, é para locais rasos, né? Depende muito, tem hastes que descem mais e descem menos, mas a gente tem algumas variações que fazem saber escolher melhor essa haste. É muito utilizado em barco de pesca, porque principalmente você não vai pegar aquelas duas hastes hidráulicas que são muito vendidas. As duas marcas que mais vende é a Power Pole e a Minn Kota Talon, que são os dois nomes dos modelos, em barco grande. Até porque ela não foi feita para barcos tão grandes assim, de 50, 60 pés. Mas foram feitas sim para, por exemplo, um bass boat grande, de fibra, pesado, com 300 HP. Ela funciona normalmente nesse tipo de embarcação. Então ela é muito voltada para quem quer ter uma embarcação rápida e versátil. Por que rápida e versátil? O seu sistema de ancoragem, porque não sabe como funciona uma âncora teoricamente. Vamos pegar a âncora, uma das mais utilizadas, que é a âncora downforce. Você tem que jogar a âncora, né? A âncora ela cai com aquele sistema dela aqui e ela tem que se prender, entendeu? A âncora tem que se prender em alguma estrutura, na areia, entre alguma pedra, na lama, em alguma galhada, a âncora ela se prende e pronto, o barco fica fixo, fica apoitado. A âncora tem algumas dificuldades, a gente tem alguns estilos de âncora, âncora galfó, âncora estrela, entre outros, âncora polvo, que o pessoal fala, que é justamente para fixar melhor em diferentes locais, tá? Porque tem diferentes locais, tem local que é mais rochoso, tem local que é mais arenoso, tem local que é mais pedra, mais de pedra na verdade, e tem diferentes tipos de âncora. Porém, a âncora não era uma coisa tão prática, você não só jogava ela, tá bom? Tudo bem que tem as âncoras para locais fundos que é quase só jogar. Mas você joga a âncora, você depende de estar com corda, amarrando, puxando, tentando fixar, tentando apoitar. Isso para uma pesca rápida, ou de espera, ou de arremesso, não é tão interessante essa tática de você fazer a ancoragem, que leva um pouco de tempo. E principalmente o que o pessoal gosta, principalmente os pescadores antigos, espanta os peixes. Você pega e joga um trambolhão de 8, 13 quilos na água, entendeu? Isso faz com que muitos peixes se afastem, né? Logicamente, a gente tem alguns peixes que são mais ariscos, são peixes menos sensitivos, que não ligam tanto para um barulho desse, mas a gente tem peixe que ouvir um barulho desse, ele se espanta, entendeu? E o que foi pensado? Bom, a gente precisa de um sistema de ancoragem rápido, versátil e que não faça tanto barulho. E como é simplesmente um braço, um cilindro quase descendo assim, tipo um tubinho, para falar de maneira mais simples, lógico, com uma resistência para prender um barco, não faz tanto barulho e é rápido o seu sistema, entendeu? Vocês estão vendo o vídeo logicamente aí. Então a gente tem essa fixação da embarcação aqui, ó, tá aqui o barco, ele fixa, e a maneira tranquila. Mas vocês devem estar perguntando, Lucas, tem tudo isso, mas se a gente for fixar em outros locais que não são, por exemplo, um local plano? Sim, por isso que são dois braços, são justamente braços independentes que um pode descer mais do que o outro, entendeu? Justamente para ter uma fixação melhor. E sim, por conta de ser um sistema hidráulico que prende eles, e ao mesmo tempo é um sistema que tem uma certa hidrodinâmica, não tem tanto arrasto com a água, ele consegue sim segurar em grandes correntezas. Então você imagina, você está naquela pescaria aqui, subindo o rio, descendo o rio, indo num lago, e você verifica um local que a gente fala uma estrutura interessante para a prática da pesca esportiva. Você for jogar uma âncora, vai dar todo aquele trabalho e tal, pode ser que neste local que você quer pescar não tenha uma estrutura interessante para você ancorar.
com isso você ancora de maneira prática, ele vai descendo automaticamente e ancora, tá? Tem maneiras automáticas e tem maneiras também que você mesmo pode estar utilizando. Bom, a sua instalação, caso alguém pense assim, é uma maneira prática de instalar, tá? Foi considerado uma maneira prática que leva apenas algumas horas para ser fixado na polpa da embarcação. Porém, tudo isso tem um custo e é um custo que, se a gente for converter, vou até pegar a calculadora, fica meio caro. Por exemplo, a gente tem versões, dependendo do tamanho da embarcação e tamanho de hastes, a partir de $1.200. 1.200 vezes R$4,90 que a gente tem hoje, vamos fingir que não existe imposto no Brasil, tá? Vamos ter um valor hoje médio de quase R$6.000 numa âncora que você está pagando, beleza? Ainda é mais barato que um motor da Minn Kota com sistema de ancoragem, R$6.000. Mas a gente tem versões mais caras que podem chegar, por exemplo, a própria versão da Minn Kota, que tem as versões mais caras, de R$2.500, que tem grandes braços longos. $2.500, se a gente fizer essa multiplicação, já dá mais de R$12.000. Lógico, tem imposto, tem um monte de coisa que acontece no nosso Brasilzão, ou seja, já tem um sistema quase de 15, 16 mil reais. Ainda assim está próximo ou até inferior de um sistema do motor elétrico com ancoragem. Então, é mais barato que um motor elétrico com ancoragem, se a gente for olhar por esse lado. E o outro ponto que, já fazer um pequeno comparativo, aqueles motor elétricos da Minn Kota, por exemplo, que tem sistema de ancoragem, para você conseguir prender uma grande embarcação, ela ficar ancorada bonitinho, tem que ser um motor de alta potência, 60 libras, 80 libras, 85, quase 100 e poucas libras. E é um motor que vai necessitar, primeiramente, num sistema diferenciado de carga de bateria, vai ter que ser 24 volts para poder ter toda essa potência. Então tem gente que não quer ter toda essa dor de cabeça, despende de um dinheiro, vai pagar aí seus 8 a 10 mil reais e vai colocar esse sistema de ancoragem, que para alguns é interessante, né? O cara que tem um 10 volt com 300 HP, ou seja, tem um conjunto de mais de 200 mil reais, pagar 6 a 8 até possa ser interessante para este público, beleza? Mas nem tudo são flores. Sim, nem tudo são flores, porque logicamente você já deve ter percebido que a gente quase não tem esse sistema no nosso Brasilzão. E por que a gente não tem muito esse sistema no nosso Brasil, né? O Brasil é um local muito grande, né? O Brasil é gigantesco, o nosso país. E a gente tem, por exemplo, aqui onde eu sou localizado, o Rio Negro, que chega a profundidades exorbitantes, tá bom? De mais de 30 metros de profundidade, mais ainda. E a gente tem locais também que rios têm 2 metros de fundura, né? 2 metros de distância. Então isso faz com que ele seja interessante para alguns pontos e para outros pontos não são interessantes. Mas para esses locais que são interessantes, ele tem vantagens que eu considero interessantes, tá? Uma coisa também é o peso, tá? Antes que você deve estar perguntando, nossa, aquelas hastes presas na polpa da embarcação deve atrapalhar muito. E não, foi feito um cálculo, né? Ela tem um peso, dependendo da versão, de 6 a 13 quilos. Eu acho um peso ok, bem ok, tá? É o peso da âncora, velho. O peso de uma âncora que você ia carregar na proa, você vai colocar na polpa e já fica fixa e funciona de maneira tranquilamente, tá? Bom, esse é um sistema muito interessante que eu já vi várias vezes, vários barcos, né? Eu sei que nem o nome às vezes a gente sabe, é tipo assim, é um sistema de ancoragem hidráulica, né? Porque quando eu falo power pole, né? O pessoal fala só poles lá, né? Só as hastes de fixação de ancoragem. É um sistema muito utilizado lá, como eu disse, tem essa empresa Power Pole que fabrica mais de décadas esse sistema, que muita gente gosta, principalmente na pesca esportiva, porque lá tem locais que tem grandes distâncias e não são tão fundos, 2,5 metros, 3 metros, e é um sistema muito fácil de você utilizar. Tem que só tomar alguns cuidados, que é o quê? A angulação na hora de ser instalado, ele tem que ser instalado numa angulação correta, justamente para fixação das hastes, fixar de maneira mais perfeita possível, tá? Porque aquilo ali é uma haste que vai estar o tempo todo trabalhando e forçando contra as correntezas. Então não pode quebrar, tem que ser fixado de maneira correta, tá? E um ponto negativo que também, eu não digo tão negativo, porque se a gente pega um sistema hidráulico de direção hidráulica, de flap, tudo, é quase esse valor, entendeu? Uma direção hidráulica é quase 10 mil reais, entendeu? Um flap é mais barato, mas a gente tem flap de 5, 6 mil reais. Ou seja, é um sistema também hidráulico que vai ancorar o seu barco. Se você
não tem pretensão, por exemplo, de colocar um motor elétrico, Minn Kota, que faça ação coragem, pode ser até interessante. Mas muita gente vai me perguntar, Lucas, a gente tem isso no mercado? Não, infelizmente no momento a gente não tem. É de maneira fácil encontrar isso no mercado, tá? A marca Power Poly não está aqui e raramente você vê a Minn Kota, o Minn Kota Talon aparecendo para ser utilizado em embarcações. É um sistema interessante, mas eu acho que o preço que é praticado lá fora, já de 1.200 a 2.500 dólares, pode tornar um produto que eu considero simples, impraticável aqui, tá? Mas, logicamente, eu adoraria ver isso aí, porque é um sistema que, lógico, para mim não é tão interessante, porque eu pesco em locais que são fundos, mas para muitas outras pessoas eu sei que seria muito interessante. Lá para fora é muito conhecido na pesca de robalos, beleza? Então esse vídeo que eu queria trazer para vocês, um vídeo informativo. Se você já tinha visto isso aí, não tinha ideia do que era o nome, você podia saber que aquilo era para ancorar, mas você não sabia que era o nome, por favor, deixe um like. E logicamente a gente tem algumas versões também que ele ancora justamente sem estar encostando diretamente no fundo e tudo, mas são versões que ainda não são tão consolidadas como essa que eu falei para vocês, que é só fixar no fundo e não deixa o barco correr. Então, um abração, vá com a mais forte e vá de Titã!